Cara, é inacreditável o que o Palmeiras fez hoje no Bank Park, cara. Um jogo que o Palmeiras precisava de uma boa vitória para ir pro jogo de volta contra o Cerro com uma boa vantagem e se complicou, mano. Se complicou. Eu vou falar para vocês, esse jogo passa por três grandes personagens, os três mensageiros do apocalipse, mano. Vamos lá, vamos falar muito desse jogo, quero saber o que vocês acharam, deixa aqui o like, o hype, a sua opinião. Eu tô gravando esse vídeo antes porque tá tendo Cruzeiro e Flamengo. Depois eu entro numa live aqui, caso vocês estejam vendo isso durante o jogo do Flamengo com o Cruzeiro, eu vou abrir uma live aqui pra gente trocar uma ideia daqui a pouco, mas quero saber a sua opinião, fechou? Palmeiras foi a campo com esse time aqui, ó, Carlos Miguel, Emiliano, Murilo, Barbosa, Marlon Andréas, Arias, Piquerez, Alan, Flaco e Roque. Enquanto o Cerro foi com Rofo, Domingues, Canhete, Velasquez, Quintana e Chaparro, Bobadilha, Morel, Domingues, Gamarra e Verrete. E eu vou falar uma parada pra vocês. Pra mim, o Abel foi pior, não vou dizer em campo, né, porque ele não jogou, mas o pior personagem de hoje. Mas antes de tudo, eu quero falar aqui com vocês sobre o que pra mim é o primeiro dos personagens que arruinou esse jogo de hoje. Cara, olha essa falta do jogador do Cerro em cima do Vitor Roque. Olha essa porrada, velho. Quase quebrou a perna do Vitor Roque. Simplesmente. Antes que vocês achem que eu vou reclamar da arbitragem, calma aí que eu vou falar de outras coisas também. Mas eu primeiro quero passar por esse ponto, porque eu acho que o jogo do Palmeiras passou por três pilares que destruíram com o jogo do Palmeiras hoje, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é força excessiva, cara. Isso não é pra vermelho? Ok, isso não é pra vermelho. Beleza, vamos chegar num ponto de que isso não é pra vermelho? Pra mim, isso poderia sim ser pra vermelho. Mas aí, o árbitro vê esse lance aqui do Andréas tentando se desvencilhar da marcação. Ó, o cara bota a mão. Pô, ele dá um soco de cima pra baixo no braço do cara pra desvencilhar da marcação. Na moral, cara. E o árbitro expulsa o Andréas Pereira, velho. É pra desanimar, cara. Pô, Henrique, mas ele fez de cima pra baixo. Pô, no braço do cara, velho. Pra se desvencilhar, mano. A gente precisa rever essa arbitragem, cara. Como é que uma porrada que quase quebra a perna do Vitor Roque dentro das regras, ele vale um cartão inferior do que um movimento pra se desvencilhar, cara, que não pega no rosto, não pega nada, pega no braço do cara. Cara, é inacreditável o que o árbitro fez, velho. É inacreditável. É o poste mijando no cachorro, mano. Se esse lance do Andréas é pra vermelho e o do Vitor Roque é pra amarelo, acaba o futebol, cara. Acaba o futebol, permite a violência. Permite a violência, permite o antijogo. O cara deu no meio do Vitor Roque antijogo. O Andréas Pereira tentando se desvencilhar pra jogar. Aí você pode discutir se foi com a mão fechada, se foi com a mão aberta, sendo que foi no braço. O árbitro premiou o antijogo e o VAR não chamou. Cara, é assustador o que foi feito. Eu quero fazer esse ponto antes, porque eu vou falar muito do técnico, tá? Vou falar muito do técnico, pra mim é o pior vilão de hoje. Não sei se é o pior, a gente vai falar de outro personagem aí também. Mas o que o árbitro fez hoje é sacanagem, velho. Eu quero saber a opinião de vocês sobre os lances polêmicos, mas vamos falar de jogo, né? Infelizmente, temos muito o que falar. Cara, apesar do jogo ruim, o Palmeiras até tinha espaço, tá? A gente percebe que o Palmeiras criou 3 grandes chances contra uma do Cerro, foi 21 finalizações a 8. O Palmeiras teve números superiores ao Cerro, mas pra mim faltou capricho. Você vê aqui no volume de jogo, o Palmeiras teve volume de jogo. Foi um jogo nervoso, o torcedor vai olhar e falar, mas jogou mal, até acho que poderia ter jogado melhor, mas acho que faltou capricho. Eu vi em diversos lances essa linha de 5 do Cerro dando espaço. O Alan pegava no X1, ganhava do cara e não caprichava no cruzamento, não caprichava no passe final, não caprichava na finalização. Isso serve pra vários outros. Tô falando do Alan porque foi quem mas teve essa iniciativa pelo lado e teve espaço. Foi bem diferente de outras retrancas que o Palmeiras pegou e não tinha espaço. O Palmeiras tinha sim espaço e acho que estava até construindo o suficiente para fazer gol. E o Palmeiras perdeu muito gol, cara. O Arias perdeu gol sem goleiro, o Flaco Lopes isolou bola. Cara, o Palmeiras perdeu muito gol e esse foi um jogo daqueles que o Palmeiras construiu para fazer o resultado, e faltou eficácia. Infelizmente, eu tenho que falar isso, vocês vão ficar bravos, mas o Palmeiras construiu. Ainda assim, as coisas não estavam dando certo, e aí eu acho que o Abel, na hora das substituições, ele simplesmente destrói com o time, tá? Porque, vamos lá, quando ele faz a primeira substituição, ele precisava mudar alguma coisa, ele precisava dar uma resposta, fazer alguma coisa diferente, e a primeira substituição que ele faz, e eu acho que era momento para entrada até do Maurício, para gerar jogo, ele faz uma coisa que, cara, eu não tô conseguindo entender até agora o que ele fez.
Porque o Palmeiras, ele joga nesse 3-5-2, né? Mas na hora de se defender, o Piquerez marca como lateral, forma a linha de defesa com Barbosa, Murilo e Emiliano. Emiliano jogando de lateral direito na fase defensiva, tá? O Alan marca na segunda linha, o Arias marca na segunda linha, Marlon e Andreas, tá? Então esse é o 4-4-2 defensivo do Palmeiras. Quando o Palmeiras não tem bola, o Palmeiras se organiza assim. E eu vi uma galera falando, que deveria botar o Arthur pro Piquerez jogar na linha de defesa, no lugar do Barbosa. Cara, pra mim não faria o menor sentido. Mas, o que o Abel fez? O Abel colocou o Arthur. O Arthur foi a mudança do Abel, pensando numa forma nova de jogar. Então ele coloca o Arthur no lugar do Emiliano. E aqui, ele comprometeu o jogo do Palmeiras. Porque o Arthur vai pra esse lado aqui, o Arias vem pra virar um terceiro atacante, tá? Aqui, ó, o Arias vem por aqui e o Alan vai fechar na linha de defesa, certo? O Alan vai fechar na linha de defesa, muitas vezes o Flaco baixando por aqui, o André sendo esse cara, às vezes até o Alan fazendo esse corredor por aqui, mas ficou essa indefinição. Como é que fecha a linha de 4 se você não tem mais um lateral direito, que era o que o Emiliano fazia? O ideal, acho que seria isso, né? O Alan vem pra cá, o Arias mantém aqui na ponta esquerda e o Arthur fecha na linha de defesa, aqui ó, com o Piquerez como um zagueiro. Pra mim, eu acho que é isso, mas aí é estranho, né? O Piquerez aqui como zagueiro, Barbosa como zagueiro direito, Murilo como lateral direito. O ideal seria isso, na fase sem bola. Mas fica uma salada, porque essa mudança, quando o Abel coloca o Arthur aqui no lugar do Emiliano, o time não entendeu essa mudança do Abel. Tanto é que, olha o que acontece, cara. Pouco tempo depois, no primeiro lance, depois que o Emiliano sai pra entrada do Arthur, cara, uma das substituições mais burras que eu já vi o Abel fazendo, cara. E olha que ele tem histórico de fazer umas besteiras dessa, mano. Mas essa foi uma das mais burras que eu me lembro. Um dos primeiros lances, a gente percebe isso aqui, ó. Eu não vou nem colocar o lance, vou deixar só o print aqui rolando pra vocês verem. Olha isso aqui. O time não entendeu como é que vai formar a linha de 4. O Piquerez, que tava formando a linha pela esquerda, ele manteve pela esquerda. Barbosa como zagueiro pela esquerda, Murilo. Cadê o Emiliano? Não tem Emiliano. Era o Alan que precisava fechar como o lateral pela direita, mas ele é o cara que era do escape. Ficou uma indefinição. E foi por esse lado que esse jogador aqui do Cerro Porteño teve espaço para receber essa bola e fazer a jogada do gol. O Cerro Porteño tinha feito 1-0 no Palmeiras por causa de uma substituição do Abel, uma das mais burras que eu já vi na minha vida, cara. Uma das mais burras. O Arthur jogando na linha de meio, o Alan não sabendo se faz a lateral direita ou se fica na segunda linha. Uma das substituições mais assustadoras que eu já vi da história do Abel no Palmeiras, cara. Ele tirou o Emiliano, que fechava como lateral direito, e beleza, queria tirar o Emiliano, sei lá, cara, bota o Felipe Anderson que vai fechar por ali, não sei, cara. Mas, cara, botou o Arthur. Ele confundiu com o Piquerez. O Arthur não sabia se fechava na linha de 4, se ficava na segunda linha. O Piquerez não sabia se ficava como lateral, se vinha pra zaga, porque era muito estranho toda essa gambiarra que o Abel fez. O Alan não sabia se ficava na segunda linha como ponta, se voltava como lateral direito. Nessa indefinição, o Cerro foi lá e abriu o placar. Então, seu Abel Ferreira, você fez uma tremenda burrice. Só que o gol estava impedido. Graças a Deus, o Palmeiras se safou dessa, porque esse gol ia estar total na conta do Abel Ferreira. E aí, beleza, gol anulado, o Palmeiras agora ganha uma sobrevida pra jogar. Eu tava preocupado, porque o time tava um catado em campo ali com a substituição do Abel, mas tudo piorou, porque no lance seguinte, o Andrés foi expulso nessa, que foi pra mim uma bizarrice que foi feita pelo árbitro. Eu já falei sobre esse lance aqui, então segue, é sobre isso. E aí o Abel faz algumas substituições pra corrigir o time. Aí o Abel tira o Arias, ele tira o Alan e ele tira o Vitor Roque, para colocar o Sousa, que fez muito sentido aqui, o Felipe Anderson, que veio entrar aqui pela direita, e o Evangelista, que veio aqui pela esquerda, né, com a saída do Andrés, que foi expulso. Então o que o Palmeiras teve? Colocou o Sousa um pouco mais pela esquerda aqui, Evangelista, Marlon e o Felipe Anderson jogando por aqui. Na verdade o Evangelista até caiu mais pela direita aqui, e deixou o Flaco um pouco mais isolado e às vezes trocando com o Sousa. O Palmeiras assim ficou um pouco mais resguardado, né, sem bola.
E conseguiu atacar, mano. O Palmeiras consegue atacar, e aí vem um momento que, pra mim, o Abel tava dando a volta por cima da besteira que ele tinha feito. Que com essas substituições o Palmeiras melhorou, mesmo com um a menos, o Palmeiras chegou a criar alguma coisinha ou outra ali, o Palmeiras tava jogando razoavelmente bem, e aí pouco tempo depois o Palmeiras ali cuidando bem da bola, o Sousa entrou bem, o Murilo fazendo a ultrapassagem como lateral, aí acertou, né? O Marlon dá um bom passe e o Flaco faz o gol que seria, cara, o gol heróico. 1 a 0 é pouco em casa, num jogo de ida de Libertadores e tudo mais, mas, cara, tá bom. Dada a circunstância, o jogador a menos, tá bom, 1 a 0 heróico, o Palmeiras iria pro jogo da volta podendo empatar e tudo mais, mas aí o Abel entra em cena novamente, quando o Palmeiras, obviamente, o Cerro Porteño vai se soltar um pouco mais, e o Abel faz uma das outras burrices que ele poderia fazer nesse jogo, que é o seguinte, cara, eu fico... é inacreditável, né? O Abel coloca o Gustavo Gomes, e quando ele chama o Gustavo Gomes, eu falei, pô, faz sentido, né? Tira o Piquerez, né? Tira o Piquerez, bota o Gomes aqui, ó. E aí você fecha a linha de 4, se precisar fechar a linha de 5, o Felipe Anderson fecha, ó. Você forma 3 zagueiros aqui, Murilo, Felipe Anderson e fecha a linha de 5. Boa substituição, né? Você consegue ter esses escapes e tem um Flaco lá pra segurar o jogo, né? Mas o Abel não fez isso, cara. Cara, que desgosto. Ele manteve o Piquerez aqui como zagueiro, ele colocou o Gomes no centro da zaga e ele tirou o Flaco Lopes, deixando o Arthur como esse escape por aqui e o Sousa como jogador de velocidade. Então ficou esse lado com o Arthur, Piquerez e Barbosa, Gomes por dentro, Murilo, Felipe Anderson querendo fechar aqui na linha. E no final das contas, o Palmeiras chamou o Cerro Porteño para sua área. O Palmeiras convidou o Cerro Porteño com essa mudança bizarra do Abel, deixando o Sousa como um cara que perde a bola muito rápido, porque ele é um cara de explosão, ao invés de deixar o Flaco que esconde a bola, cara. Cara, eu não consigo nem entender o que ele tentou fazer aqui. E aí, pra gente finalizar com chave de cocô, né? Eu falei que a gente teve os 3 cavaleiros do apocalipse, né? Que um é o árbitro, outro é o Abel. O Abel, pra mim, inacreditável o que ele fez. E, por fim, né? O terceiro personagem, que é esse cara aqui, mano. Carlos Miguel chama gol. Impressionante. Goleiro azarado, goleiro que chama gol, goleiro que tem dificuldade com bola no chão, goleiro que não tá pronto. Um goleiro de altíssimo potencial, mas não tá pronto. E eu, ultimamente, tô incomodado com o quanto ele parece nervoso em campo. Não consegue agarrar uma bola mais, soca toda, sai errado, parece nervoso, parece que tá sentindo o momento. É muito perigoso você ter um cara desse no seu gol, numa Libertadores, cara. Ele tá sentindo, pra mim tá muito claro. Tá muito claro, tá inseguro, e tá chamando o gol, e tá prejudicando o Palmeiras. Só que você vai fazer o que agora? Vai botar o Lomba pra ser o titular? Você não tem mais o Everton, vai botar o Kaique? Não tem o que fazer, cara. Então o Palmeiras nessa situação é assustador, cara. Ele é um goleiro de grandíssimo potencial, mas tá num momento ruim. Tá num momento ruim e fez isso aqui que pra mim é um gol contra, né? O gol, eu nem sei se foi dado contra, se foi pro atacante do Cerro, mas pra mim isso é um gol contra. E aí leva o jogo pro Paraguai com um empate. O Palmeiras tem condição de ganhar lá? Tem condição de ganhar lá. Mas assim, hoje o árbitro, o Abel Ferreira e o Carlos Miguel fizeram de tudo pra prejudicar essa eliminatória do Palmeiras. Ainda tem cancha, tá? Dá pra jogar, dá pra ganhar lá. Mas alguma coisa tem que ser feita nessa uma semana, porque é assustador, cara. O meu ponto positivo aqui é olhar para um jogo difícil fora de casa, vai ser difícil, e saber que o Palmeiras vem jogando melhor fora de casa, em caso o Palmeiras não consegue. Então, a minha esperança segue intacta aí. Eu quero saber o que vocês acharam do jogo. Eu tô desanimado, tá? Não tô nem com muita força pra reclamar muito, porque o que foi feito hoje é vergonhoso, cara. Deixa sua opinião aqui, tamo junto e avante palestra. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa
que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!